Olá, eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e hoje vou mostrar para você como é que eu fiz o Brad, que é este bicho preguiça que fiz no amigurumi Pelúcia e amigurumi Soft. Vem dar uma olhadinha, ele é bem facinho de fazer e você faz rapidinho. Depois que eu decido qual bichinho que eu vou fazer, aí eu fico pensando, bom, eu tenho que ir lá dar uma olhada, ver como é que é a cabeça, como são os olhos. E para isso, eu não conto com a minha imaginação e nem vou olhar um bonequinho, um amigurumi de bicho preguiça. Então o que que eu faço? Eu vou olhar o bicho preguiça. E aí eu sempre vou dar uma olhadinha como que é a orelha. Eu não consegui encontrar a orelha aqui do bicho preguiça. E também descobri que tem bicho preguiça de 3 dedos. E eu também descobri que tem bicho preguiça que tem só 2 dedinhos, que são aquelas unhas grandonas. Então tem de 2 e tem de 3 também. E eu descobri que o de 3 é o bicho preguiça que a gente mais está acostumado a ver, né? Então vamos dizer assim, é o mais popular, que tem essas manchinhas aqui que vai caracterizar ele como um bicho preguiça, como conhecemos. Também olhando a imagem, uma pesquisa que eu fiz aqui na internet, né, no Google, eu vou ver como que é o formato do corpo. A princípio, havia pensado em fazer a cabeça e o corpinho separado, como a gente normalmente faz, depois colocar aqui os braços. Mas não, eu vi que ele, é característica dele, esse corpinho assim, sabe, que sai direto aqui, o pescoço dele, ele não vai ter aquele pescocinho, ele vai inteirinho assim, e aí eu vou estudando os formatos, e se faço ele com roupa, sem roupa. Então, por exemplo, eu estou planejando fazer a carinha dele mais clarinha com o amigurumi soft. Para que ela fique bem detalhada, para colocar as manchinhas aqui dos olhos, o narizinho, tudo no soft. Essa é a primeira ideia. E aí eu faço um gorro colocando as outras cores da cabeça dele. Então é só você olhar na imagem que aqui ele fica mais marronzinho. Dá uma olhadinha. E para que aqui fique da cor que é o bichinho, que se você olhar na imagem são tons de marrom, eu vou fazer essa parte aqui com um gorro, onde nesse gorrinho eu vou colocar o fio na cor que é o pelinho dele. Portanto, facilita a construção do meu bonequinho, porque eu não quero fazer fio conduzido, nada disso, e nem quero que aqui fique uma faixa, um topinho marrom e depois comece clarinho, porque a carinha dele aqui, ó, nessa parte aqui, que é mais clarinha. Portanto, o gorrinho vai fazer a vez do marrom que tem aqui na parte do topo da cabeça do bichinho. Agora, com lápis de cor, eu vou fazer um estudo pensando aqui nas cores, ainda é só um estudo. Então, como eu falei, né? Aqui eu penso em fazer marronzinho. Então, aqui foi só uma marcação. Aqui tem que ser mais escuro. Então, eu não sei se eu uso o marrom escuro ou aqui eu faço mais claro, enfim. Eu vou estudando todas as possibilidades. Então, vamos lá. Aqui seria o clarinho. Então, só uma marcação, que eu vou usar o amigurumi soft. Aqui pensando nessa cor mais clarinha. Aqui ele é mais escuro. Então, veja que eu já estou vendo aqui que aqui eu preciso que seja mais escuro do que aqui. Então, provavelmente vou trocar essa cor, vou fazer num tom de marrom. Lembrando que no amigurumi a gente gosta de fazer as coisas mais suaves.
Então, aqui, eu vou fazer no marronzinho mesmo. Mas no soft, por quê? Eu gosto primeiro de misturar muito soft com pelúcia. E também porque o pelúcia, ele não vai dar o detalhamento que eu quero que o soft dá. São as características de cada fio. É você ir respeitando essas características. Então, já vi que aqui eu vou ter que usar o marrom mais claro, para que fique mais interessante. Porque, como eu falei, aqui, ó, eu vou escurecer. Então, para dar essa diferença de tonalidade, vou trabalhar 2 tons. Depois eu busco nos fios. Se eu encontro, né, no Amigurumi Soft tem uma quantidade imensa de cores, aí eu vou dar uma analisada quais serão as cores que vou usar aqui. Aí tem o narizinho também, que o narizinho dele é bem escuro. Aqui são alguns estudos, apenas com lápis de cor, para entender quais as cores, para depois buscar no lápis, no material que eu vou usar, que é... No lápis não, né? No fio, qual a cor que eu vou usar em cada parte dele. Então, aqui eu vou usar o olhinho preto. E aí eu vou estudando, dependendo do tamanho que fica o bonequinho, eu vou ver qual cor de lápis que eu vou usar. E uma coisa interessante que tem no bicho preguiça, ele tem, costuma ter uns verdinhos no pelo. Então, eu posso pensar em fazer o gorrinho dele aqui, ó, continuando no verdinho. E o gorrinho, ele pode ser aqueles gorrinhos, sabe, de soneca? Como que faz? É assim, né? Que tem aquele fiozinho pendurado. Então, eu posso pensar em fazer isso brincando com a ideia de que ele é dorminhoco. Já faço aqui a parte marronzinha da cabeça. E aí, eu faço essa brincadeira de ser um gorrinho de soneca. E assim eu vou criando o meu personagem, que é o Brad. E aí, vocês me perguntam muito como é que eu escolho os nomes. Nesse caso, o nome científico do bicho preguiça é o Bradypus variegatus. Portanto, Brad. Esse será o nome do meu bonequinho. E uma curiosidade que eu achei muito interessante, que ele tem esse verdinho aqui devido às plantinhas, aos organismos clorofilados, ou seja, plantinhas que vão grudando aqui na pelagem dele e vivem em simbiose com o bicho preguiça. Portanto, uma das cores que eu posso colocar é o verde, e também eu vi que alguns têm um amarelinho aqui, ó. Só que aí eu não sei se isso vai ser fácil de colocar aqui no bonequinho. Por quê? Eu tenho que sempre pensar na simplificação. Eu não tenho que fazer um animal realista, é claro. Mas eu vou simplificar e vou vendo, conforme eu vou crochetando, quais são as cores que eu consigo colocar. O importante é perceber que às vezes o animal não é apenas marronzinho, beijinho, branquinho, que eles têm cores, até cores inusitadas, como o caso do verde aqui no preguiça, que você só vai conseguir perceber olhando o animal de fato. Porque assim você interpreta o animal de acordo com a sua observação, não olhando um amigurumi pronto, que alguém já fez essa identificação, essa simplificação das formas e cores que viu no animalzinho. Agora eu começo a escolher as cores. Então, como eu falei, né, aqui penso numa cor clarinha, então vou usar o Amigurumi Soft, que essa cor aqui é a 1706. Então, vou usar aqui na carinha dele. E aí, olhando as cores dos fios, eu decidi que o nariz, ao invés de preto, vou usar esta cor aqui, este marrom, que é a 7569. Porque eu acho que se eu puser preto, vai ficar muito pesado. E decidi que o gorro, aqui, o punho do gorro e aqui os olhinhos, eu não vou fazer tão escuro assim como é no bonequinho, como é no bichinho. Eu vou usar esta cor aqui do Soft, que é a 7727.
porque eu quero suavizar um pouquinho. E depois aqui o punho será no soft e depois vou fazer o gorrinho no pelúcia. Então, começo aqui com o soft, nesta cor, e vou continuar com o pelúcia, que é a cor 7569. Eu continuo aqui no pelúcia. E depois eu vou mudar para o verde. Talvez eu faça listrado o gorro. Então, eu vou usar o 5203 e talvez coloque também o 5767. Então, o gorro, ó, eu vou usar estas cores aqui. Então, depois eu vou estudar. Enquanto eu vou fazendo o amigurumi, eu vou planejando se coloco todas essas cores ou não. Esta com certeza, porque é a cor que eu quero para o topo da cabeça dele. E depois talvez eu faça listrado só entre estes dois e talvez coloque um pouquinho desta cor também. E o corpo dele, vou continuar com esta cor aqui. Pensei até fazer com uma roupinha, mas acho que aí eu começo a complicar demais. Então, ele vai ter a carinha nesta cor e depois eu continuo trocando de fio, né? Então, na mesma peça, eu vou ter um outro fio aqui, continuando o bonequinho. E para isso, eu vou usar a agulha 3 milímetros, que tanto dá para usar no amigurumi soft, como também no amigurumi pelúcia. Então, vamos lá, vamos começar o bonequinho. Primeiro, eu vou abrir o fio aqui por baixo, ó, tá vendo que já tem aqui a pontinha do fio. Eu não tiro do saquinho, porque assim, eu guardo ele melhor, não vai empoeirar o fio nem nada, vai se manter limpinho. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui. E venho aqui e puxo o fiozinho. Posso cortar também. Então, prontinho. Agora faço. Deixa eu só organizar aqui. Anel mágico. E 6 pontos baixos dentro do anel. Estou começando pela cabeça. Eu coloco o marcador no último ponto que crochetei na carreira. E agora, eu gosto de pôr na alcinha, tá vendo? Para mim aqui fica bem mais fácil. Aqui eu não tenho dúvidas de onde terminei esta carreira. Agora faço aumento em todos os pontos. São 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Ficarei com 12 pontos baixos nessa carreira. Nesta carreira, faço um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira, então vou até o final. Um ponto baixo e um aumento. Vou até o final. Sigo com os aumentos. Agora serão 2 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 24 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final da carreira, 2 pontos baixos e um aumento. E sigo com os aumentos. Agora faço 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Continuo os aumentos, agora farei 4 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 36 pontos baixos nessa carreira.
Vou até o final, com 4 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento nesta carreira. E vou até o final, 5 pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos na carreira. Vou até o final, 5 pontos baixos e um aumento. Agora, seguirei em pontos baixos, formando a cabeça. E eu vou fazer ela mais ovalada, não vou fazer ela redondinha. Lembrando da imagem do bicho preguiça. Então, vamos continuar agora somente em pontos baixos. Pronto, fiz as carreiras em pontos baixos e fui até a 15ª carreira, contando aqui do anel mágico. Agora, vou dar uma pausa aqui na cabeça, porque eu vou estudar os braços e as manchinhas. Por que eu faço primeiro essa parte da cabeça? Para ter uma noção do tamanho das outras peças. Com a cor 7727, deixa eu ver se é isso mesmo, certinho, 7727 do fio Amigurumi Soft, eu vou deixar aqui, ó, um palmo de fio. E aqui eu faço um nozinho, estou fazendo a manchinha do olho do bicho preguiça. E agora eu faço, ó, passo o fio curto, que eu chamo este daqui, que eu reservei de início, e este é o fio do novelo. Fio curto, passo pela frente da agulha e viro para mim. Olha meu dedo, aqui eu tenho o fio do novelo e aqui o fio curto. Seguro aqui e faço um ponto baixo, ó, de novo. Passei e laço. Faço 9 pontos baixos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faço uma correntinha e agora vou trabalhar somente nas alcinhas de trás. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, 7 e 8. Aqui na pontinha, no último ponto, que é o nono, eu faço 3 pontos baixos do mesmo buraquinho, um aumento triplo, ó, 1, 2 e 3. Então, dei a volta e volto 8 pontos baixos. Viro o trabalho, faço uma correntinha e agora pegando nas duas alcinhas, faço novamente 8 pontos baixos. Aqui na extremidade, faço 3 aumentos, 2 pontos baixos em cada pontinho que eu lembro que eu fiz o aumento triplo? Então, agora são 2 pontos baixos sobre cada ponto baixo do aumento triplo. E continuo em pontos baixos. Então, este é o avesso. Vou cortar esse fio e viro. Então, este é o lado direito. Eu fiz 2 partes. E aí, eu vou testar os olhos. Então, primeiro, eu coloco o olho pequenininho, vejo se gosto.
Então, venho aqui. Eu acho que eu não gosto muito do olho pequeno. E agora eu testo, esse daqui é o 12. Ó, eu coloquei bem aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar. Bem aqui assim, ó. Aí é uma questão mesmo de escolha, de gosto. Então, eu venho aqui e faço um teste em que posição que eu vou colocar o olhinho. Então, coloquei nesta carreira e venho nessa. Qualquer dúvida, eu vou lá olhar o bonequinho ou o bichinho. Ó, tá vendo? Eu acho que essa cor de olho ficou mais bacana. Acho que vou pôr um pouquinho mais para baixo, ver se eu gosto. E assim eu vou testando as proporções, os tamanhos, localização de tudo. É, aqui eu gosto mais, ó. Aí, aqui é uma questão de gosto, mas ter um conhecimento de desenho também é interessante. E aí você pode assistir muito desenho animado, sabe? Para ir tendo ideia. Ó, eu acho que aqui ficou bacana. Agora eu vou fazer com a cor 7569 o narizinho. Que eu vou testar aqui e ver se gosto. Então, veja aqui, faço uma parte, vou fazendo alguns detalhes para ter uma ideia de proporção. Aqui eu já consigo ter uma noção do tamanho dos braços. E assim eu vou fazendo a construção aqui no meu brete, que é o bicho preguiça. Então, anel mágico, 6 pontos baixos no anel. Coloco o marcador. E tem uma coisa, amigurumi não tem jeito, tem que ir fazendo. Às vezes eles ficam super esquisitos enquanto está fazendo, que nem aqui. Aqui fica difícil imaginar o bicho preguiça, mas aí eu vou colocar o narizinho e acho que já vai dar para ter uma noção melhor. Fiz anel mágico 6 pontos baixos e agora faço aumento em todos os pontos, ficarei com 12 pontos nesta carreira. Aí eu venho aqui e vejo se gosto, ó, tá vendo? Então, se eu vou a distanciar um pouco mais os olhos ou não. O nariz eu vou fazer mais bolinha, não vai ser achatadinho. Eu acho que pensando assim, talvez eu coloque o olhinho um pouco mais pra cá. Ó, ficou melhor. Vou fazer mais uma carreira que vou testar o nariz maiorzinho. Então, aqui eu tenho 12, né, que eu fiz aumento em todos os pontos. E agora farei um ponto baixo e um aumento. Ficarei com 18 pontos baixos nesta carreira. Vou até o final da carreira, um ponto baixo e um aumento. E agora farei somente pontos baixos. Fiz uma carreira de pontos baixos, agora a próxima.
Ó, coloquei aqui, eu achei que tá muito grande. Eu acho que eu vou só até aumento em todos os pontos, porque achei que ficou grande demais. Então, agora eu vou desmanchar e vou até só aumento em todos os pontos. Então, voltei aqui em aumento em todos os pontos, tenho 12 pontos. E vou fazer somente pontos baixos. Fiz uma carreira de pontos baixos, estou fazendo a segunda somente em pontos baixos. Então, fiz anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos. Uma carreira de pontos baixos e agora estou na segunda. Então, você viu que eu fui até um ponto baixo e um aumento e eu achei que ficou grande demais. Então, voltei atrás, desmanchei. E é assim, quando a gente vai criando a peça, não é sentar uma vez e fazer, quem dera. A gente sempre acaba estudando, vendo proporção. Eu vou estudando a proporção. E no meu caso, eu penso em proporção de desenho animado. Ou bebê, né? Assim, um bicho preguiça, bebê. Para finalizar esse narizinho, farei agora 3 diminuições seguidas, para deixar esse buraquinho aqui menorzinho. Então, vamos lá. Ó, uma, duas, e 3. Corto o fio e puxo a alcinha. E aí posso tirar o marcador. Esse fiozinho, eu sempre enrolo ele, é o fiozinho do anel mágico. Vejo se o anel mágico tá bem fechadinho e coloco aqui dentro. E aí uso uma pinça para ajeitar ele aqui. Ele já fica fazendo parte aqui do enchimento do narizinho. E vou encher aqui com um pouquinho de fibra. Nesse caso, eu uso uma pinça, porque é uma peça pequenininha. E agora eu vou fechar aqui. Então, estou com a agulha número 16. Pego pelas alcinhas de fora e fecho. Então, puxei todas as alcinhas, agora volto no meio do narizinho, saio aqui em qualquer parte, deixo bem fechadinho, volto no mesmo lugar, saio aqui um pouquinho distante e deixo uma alcinha, ó. Tá vendo? Deixei uma alcinha. Agora, volto no mesmo buraquinho, aqui também, ó, no mesmo lugar onde eu deixei a alcinha. Passo a agulha por dentro dessa alcinha e puxo. Aí dá um nozinho lá dentro. Volto em qualquer parte aqui dele e corto rente. Ó. Então, já tenho o nariz. Aí, volto aqui e coloco o narizinho. Ó, ficou mais bonitinho, menor. Eu acho que o outro ficou grande demais e encostou demais nas manchinhas. Eu acho que ele fica mais bonitinho desse jeito aqui. Apenas questão de gosto. Então, já que eu gostei da posição dos olhos, eu vou travar. O certo é você colocar a parte fundinha da trava virada para o pino. Mas nesse caso,
Como eu passei 2 camadas de crochê, então coloco ao contrário, ó. E aperto, travei o olhinho e coloco a trava no outro também. Prontinho. Já travei os 2. Depois de terminado, eu volto aqui e costuro. Agora, eu vou cortar esse fio e vou arrematar para continuar o corpinho neste fio aqui, que é a cor, cadê você? Ó, 7569. Ah, e aqui o olho, né? Que eu prendi. Então, eu cortei o fio, a manchinha do olho, e só vou passar aqui por dentro dessa alcinha e puxo. Porque aqui depois vem o gorro, que eu vou fazer ele preso. Lembra que eu falei, né? Que a parte aqui de trás da cabeça eu vou fazer como um gorrinho. Agora aqui, para tirar esse degrauzinho, ó, puxo. Coloco a agulha de acabamento, que eu uso a 16. E agora faço assim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas de dentro para fora, sem apertar. Agora, pela alcinha da frente, ó, por cima, tá vendo? E agora, volto de fora pra dentro, por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei. Aí, eu tiro o degrau. Esses fiozinhos aqui, para não me atrapalharem, eu vou colocar eles aqui pra trás, os fiozinhos aqui dos olhos. Ó, fica mais fácil. Tudo que me incomoda assim, eu sempre vou tirando para não ficar atrapalhando. Veja que eu vou deixar eles para baixo assim, ó. Prendi aqui só com alfinetinho, que isso aqui eu vou costurar depois com linha de costura. Então, só para eu ter uma ideia de como tá ficando aqui o meu bicho preguiça. E os fios, ó, coloquei tudo aqui dentro. Vou voltar aqui, somente nas alcinhas da frente, com a cor 7727, para fazer a boca. Qual que é a posição? O narizinho está centralizado, ainda não está costurado, tá? Eu só coloquei um alfinetinho. O narizinho está aqui centralizado aos olhos, então são nas 3 alcinhas da frente, aqui centralizado, essas alcinhas centralizadas com os olhos. Então, passo a agulha na alcinha da frente, laço o fio e dou um nozinho. E agora, vou fazer somente meio ponto alto. Faço 6 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Puxo. Puxo aqui também, para ficar bem justinho. E aí, prontinho, ó. Fico com a boquinha dele. Agora, vou passar estes 2 fios lá pra dentro. Passar com agulha de crochê. Ó, passei um. Só tô olhando aqui. E vou passar o outro. Agora,
Coloco a agulha de acabamento em um dos fios. Eu costumo sempre usar 16. Vou passar por uma alcinha próxima. E agora dou um nozinho com o outro fio. Então, vai ficar bem presa a boca. E depois eu vou voltar aqui com o fio pelúcia. Então, prontinho. Aí verifico se tá tudo na posição. E aí já tenho a boca do meu bicho preguiça. Para fazer a mãozinha, usarei o fio Amigurumi Soft na cor 7096. Faço anel mágico e 9 pontos baixos dentro do anel. Agora sigo em pontos baixos. Fiz, depois de 9 pontos baixos no anel, uma carreira de pontos baixos e faço, são 3 no total, então uma mais 2 carreiras somente de pontos baixos. Então, prontinho. Então, anel mágico 9 e mais 3 carreiras somente de pontos baixos. Corto, puxo a alcinha e tiro o marcador. Pego a agulha de acabamento, eu uso a 16 e vou tirar o degrauzinho. Então, de novo, ó, conto 1, 2 para frente, de dentro para fora, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Agora, por cima da alcinha da frente, do último ponto que crochetei. E agora, por baixo das 2 alcinhas do ponto que pulei, tá vendo, ó? De fora para dentro. E puxo. E eu gosto, primeiro ver se tá bem fechadinho o anel, e eu gosto de amarrar essas 2 pontinhas aqui, para não ficar me atrapalhando. Corto o excesso. E com a pinça, eu coloco para dentro. Prontinho. Farei 4 iguais a essa. Agora, com a cor 7569 do fio pelúcia, eu passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço o fio e dou um nozinho. E faço 2 pontos baixos e um aumento. Repito até o final. 2 pontos baixos, um em cada buraquinho e um aumento. E aqui ao final, ó, 1, 2, e o aumento é onde eu dei o nozinho. Agora, eu sigo em pontos baixos até a 15ª carreira. São 12 pontos que eu tenho aqui.
Então, sigo em pontos baixos até a 15ª carreira. Cada carreira tem 12 pontos baixos. Prontinho, fiz as 15 carreiras aqui no pelúcia, corto o fio e puxo a alcinha. E aqui farei o mesmo arremate. Estou aqui com a agulha 16. E vamos lá. 1, 2 pontos para frente. Por cima da alcinha do último ponto crochetado. E por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Prontinho, faço as 4 patinhas todas iguais. E agora, com a mesma cor do braço, eu volto aqui na cabeça para fazer o corpinho. Começo aqui atrás. Pego pelas duas alcinhas e faço pontos baixos. Quando eu chego aqui na manchinha do olho, eu vou crochetar tudo junto, ó. Então, pego alguns pontinhos. Tá vendo? Peguei 3 pontinhos e continuo crochetando. Cheguei aqui na boca e também pego aqui, ó, o pontinho. Lembra a alcinha aqui de trás? Eu peguei a alcinha da frente e agora pego as 3 alcinhas de trás. E assim continuo dando toda a volta. A hora que chegar aqui nessa manchinha, pego também 3 pontinhos. Então, aqui, ó, pego os 3 pontinhos também. Então, vai ficando assim. Aqui tá tortinha, é claro que não tem que ajeitar o nariz, pôr na posição certa. Aqui, ó, estou chegando no final. O último ponto é onde eu dei o nozinho, tá vendo? Então, venho aqui e faço o nozinho. Veja que fica bem suave a troca aqui, no caso de cor e de fio. E agora, coloco o marcador. Agora, vou calcular aqui em que momento eu vou colocar o braço. Então, vi que tem que fazer mais carreirinhas de pontos baixos. Então, fiz uma carreira, vou para a próxima carreira de pontos baixos, aqui com o fio pelúcia. Agora, vou prender o primeiro braço. Então, vou com pontos baixos até aqui a lateral. Agora, vou prender o braço. Eu fiz aqui 11 pontos, mas para você pode ser diferente, porque vai depender de onde você vai começar aqui no meio, né? Então, se começar mais para trás, vai dar mais ponto, menos pontos. Então, vai depender. O que a referência que tem aqui, ó, é que seja alinhado ao final aqui dessa manchinha do olho. Para ter uma referência, eu vim aqui até o finalzinho da mancha, tá vendo? Então, agora posiciono o bracinho aqui. Introduzo a agulha aqui nos 2 primeiros pontos, ó. Fechando. E volto aqui no corpo. Então, faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui dá a pontinha, ó. Se eu tenho 12, eu costurei o braço fechando. Veja que não pus enchimento, porque eu quero que ele seja molinho. E continuo aqui os pontinhos.
Então, veja como que fica o bracinho. Então, eu não pus enchimento porque eu quero ele molinho assim mesmo. Aí eu fiz 15 pontos, ó, estou vendo se está na mesma posição. Aí eu vou costurar o braço, este aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz neste. Veja se estão na mesma posição e continue em pontos baixos. Nesta carreira, tenho 42 pontos. E agora, continuo em pontos baixos para fazer o corpinho. Agora, aqui é onde você decide se faz ele com o corpo curtinho ou com o corpo comprido. Eu tô pensando em fazer ele assim, ó, com o corpo mais curtinho. Aqui eu fiz 12 carreiras do pelúcia. E agora vou prender do mesmo jeito que prendi os braços, vou prender as perninhas. Vou caminhar aqui em pontos baixos. Como eu falei, aqui a quantidade de pontos vai depender de onde você começou essa parte com o fio pelúcia, com o amigurumi pelúcia. Então, eu vou caminhar até chegar aqui, ó, na lateral aqui, onde está alinhado aqui com vai ser alinhado com o bracinho. Agora eu vejo aqui, ó, se já está na posição e faço a mesma coisa. Pegar bem aqui na pontinha e vou costurar em pontos baixos. Aí vejo se está alinhado. Se não estiver alinhado, desmancho e faço de novo. Ó, tá bem alinhadinho. E agora continuo em pontos baixos e do outro lado eu faço a mesma coisa. Agora, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, depois eu começo as diminuições. Então, dei toda a volta, tenho 42 pontos, agora começo as diminuições. Então, eu fui aqui até 5 pontos baixos e um aumento, e agora faço 5 pontos baixos e uma diminuição. E a diminuição aqui no pelúcia, a gente faz assim, ó. 1, 2, e tira junto. Porque tá vendo? Ó, não aparece. Então, vou até o final, 5 pontos baixos e uma diminuição. E agora faço 4 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final, 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora são 3 pontos baixos e uma diminuição. Continuo com as diminuições, agora são 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou até o final, 2 pontos baixos e uma diminuição.
um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. E agora faço 3 diminuições seguidas. Uma, duas e 3. Corto o fio. E puxo a alcinha. Agora, vou encher com a fibra siliconada. E para encher, eu vou usar esta ferramenta aqui da Círculo, que é o enchedor de bonequinhos de amigurumis. Eu seguro este fiozinho. E é claro que eu vou com cuidado, porque o pelúcia, o pontinho fica mais larguinho. Então, tomando cuidado só para não furar aqui o bonequinho. Prontinho, ó. E eu gosto de deixar ele achatado, tá vendo? Eu vou enchendo e vou modelando para que ele fique achatadinho. E agora é só fechar aqui a parte de baixo com a agulha de acabamento. Estou com a 16. E vou pegando nas alcinhas de fora e puxo. Agora, aqui a cabeça dele, eu havia pensado em fazer com esta cor aqui, ó. Da mesma cor aqui do olhinho, mas eu não gostei. Então, eu vou mudar essa cor e já mostro aqui. Vou usar a cor 5069, mudei para essa cor. Então, deixo um palmo de fio, dou um nozinho, e agora faço 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma correntinha, pego na alcinha de trás. Você viu que eu até agora fiz o ponto square, que eu pego aqui assim. Quando eu faço carreiras de vai e volta aqui, eu gosto de fazer o ponto V normal, que é o tradicional do crochê. Apenas porque em carreiras de vai e volta, eu sou mais rápida com esse ponto. Então, faço 6 pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. Uma correntinha e volto pegando as alcinhas de trás. Então, farei carreiras de vai e volta, pegando as alcinhas de trás, e a cada carreira subo uma correntinha. Fiz 42 carreiras. Então, eu tenho aqui, ó, 21 gominhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cada gominho são 2 carreiras. Agora, junto estas duas partes deste jeito aqui. Passo a agulha aqui por esta alcinha. E fecho em ponto baixíssimo. Ó, pego as 2 alcinhas deste lado e as 2 alcinhas do outro lado. E fecho em baixíssimo. Viro do outro lado, ó. Agora, vou preparar para depois começar com pelúcia. Então, eu venho aqui, ó, faço
Vou passar a agulha aqui por esta alcinha. Vou laçar aqui a alcinha do ponto onde eu estava, ó, só para começar aqui em cima. Então, agora faço 1, 2 e pego a alcinha e faço um ponto baixíssimo. Então, ó, 1, 2 e pego a alcinha e vou até o final. 1, 2. Então, vou pegar somente a alcinha no topo de cada duas carreiras, né? Lembra que eu falei duas carreiras faz um gominho. Então, vou pegar a alcinha no topo de cada gominho. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro espaço de correntinha. Fiz mais uma correntinha para amarrar e prontinho. Me certifico de que tá vestindo, ó. Tem que cobrir essa partezinha aqui, ó. Então, até aqui, até aqui. E aqui eu quero um pouquinho. Depois é claro que eu vou dar uns pontinhos, vai ficar bem certinho. Então, aqui, ó, já ficou uma faixinha, né? Então, agora eu vou fazer aqui o gorrinho. E agora eu vou usar o amigurumi pelúcia 5203. Então, venho aqui atrás. Opa. Dou um nozinho. E já vou esconder esse fiozinho aqui do amigurumi soft. Então, agora eu faço 2 pontinhos em cada espaço de correntinha. E já vou escondendo todos esses fios aqui. Então, prontinho, tenho os 42 pontos aqui. Agora, vou continuar em pontos baixos. Então, vou colocar o marcador, apesar que aqui dá pra saber, né? Mas mesmo assim... E continuo em pontos baixos. E aí, decidi fazer a troca de cor a cada três carreiras. Aqui eu corto o fio, puxo, vou trocar para este outro tom aqui, que é o 5767. E para troca de cor, eu tiro o primeiro degrauzinho, como eu já expliquei, então, ó. Venho aqui 1, 2, passo por baixo das duas alcinhas, pela alcinha da frente, por cima, e volto aqui por baixo dos 2 pontinhos, ó. Eu tiro o degrau. Aí eu volto em qualquer parte aqui, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, dou um nozinho com a nova cor e continuo em pontos baixos do mesmo jeitinho. Aqui é só um nó, então vou dar toda a volta e o último ponto faço aqui. E já vou fazendo sobre estes 2 fios. E você viu que escolher verde para o gorro não foi uma cor aleatória, foi por causa do tomzinho verde que fica no pelo do bicho preguiça, porque ele fica no meio das plantinhas, e aí a plantinha vive em simbiose com ele. Então, o último pontinho eu faço aqui onde eu dei o nó. Então, veja que fica bem suave a troca de cor. Prontinho, já fiz mais 3 carreiras, agora vou voltar para essa cor aqui. E o truque também é não trocar a cor sempre no mesmo lugar. Então, venho aqui e vou com esta cor. Então, tenho aqui 42 pontos, novamente. Vou colocar um marcador. E agora, farei 5 pontos baixos e uma diminuição.
e faço uma diminuição. E vou até o final da carreira. 5 pontos baixos e uma diminuição. E agora sigo em pontos baixos. Agora mudo de cor novamente. Então, estou vendo aqui, ali onde eu fiz a troca de cor, então venho aqui. Faço agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou até o final, 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora sigo em pontos baixos. Agora, novamente, faço diminuições. Então, faço 3 pontos baixos e uma diminuição. Opa, é assim. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou trocar de cor novamente. Sempre faço o arremate aqui, tirando o degrauzinho, tá? A cada cor. E agora faço uma carreira de pontos baixos. Coloco o marcador. E agora faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o final da carreira. E agora, uma carreira somente de pontos baixos. Agora, farei um ponto baixo e uma diminuição. Já tirei aqui o degrauzinho e venho com a nova cor. Dá trabalho? Dá, mas você se habitua. Eu acredito que o resultado compensa ficar trocando de cor. Acho que fica muito mais bonito. E por que eu fiz isso? Para dar mais qualidade, mais assim, mostrar mais essa variedade de cores, pensando tanto nas plantinhas que vão grudando no pelinho dele, como também para dar uma ideia de sonequinha, sabe? De um gorrinho listrado. Mas antes aqui da carreirinha de diminuição, eu finalizei essa com diminuição, então agora faço somente pontos baixos. Tudo que você faz no seu projeto, ele deve partir, para você ter, né, essa ideia de coleção e que para que seja de acordo com o seu estilo, é interessante você sempre partir das suas referências ou então da intenção que você quer passar. Por exemplo, aqui eu estou fazendo esse gorrinho listradinho para remeter ao verdinho, né, como eu falei, e também a ideia do sono, de ser um bonequinho sonolento. Então, ele deixa de ser apenas um amigurumi e vai se transformando em um personagem. Então, vou até o final somente com pontos baixos. Agora sim, continuo com as diminuições. Então, só ajeitar aqui. Faço um ponto baixo e uma diminuição. Então, um ponto baixo e uma, ó, tô olhando aqui, já pus aqui, e uma diminuição. E vou até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição.
E eu vou intercalando com carreiras de pontos baixos, as diminuições, para que ele dê esse formato aqui. Agora, continuando aqui com a ideia de 3 carreiras por cor, esta carreira eu faço somente pontos baixos. Pronto, terminei aqui o gorrinho, posso cortar o fio. Aqui não vou fazer 3 diminuições seguidas, que aqui não tem, eu não vejo necessidade. Eu normalmente faço isso para fechar bem quando é o amigurumi. Mas aqui a lógica seria eu trocar novamente de cor. E achei que tecnicamente seria complicado mudar a cor só para colocar 3 diminuições. Agora eu quero colocar um pompom aqui no gorrinho. Estou pensando no amarelo, por quê? Lembra que eu falei que eu vi alguns tonzinhos de amarelo ali no bicho de preguiça? É muito sutil, mas eu percebo assim um tonzinho de amarelo, em outras fotos também vi, então pensei em usar um tom de amarelo para fazer o pompom aqui do gorro. Como eu falei, eu sempre busco na minha imagem de referência as cores, formas, texturas para fazer cada projeto. Como eu acho que essa cor ela fica muito intensa, veja aqui, ó, fica mais suave, faz mais parte aqui da cartela de cores que eu estou trabalhando aqui o meu bicho preguiça. Portanto, vou usar esta cor aqui agora para fazer um pomponzinho. Primeira coisa que faço é fechar aqui o topo. Então, estou aqui, eu já puxei, né, a alcinha, ó. Estou aqui com a agulha de acabamento, eu uso a 16. Que veja, ó, você viu como que eu coloco a linha? O fio, né? E agora, eu pego pelas alcinhas de fora e vou puxando. Aqui no caso eu tenho 12 alcinhas. E coloco lá pra dentro. Deixa eu ver aqui se tá no lugar certo, aqui. Prontinho. Veja que eu sempre vou dando uma modelada, uma arrumadinha aqui no gorrinho. E agora aqui no gorrinho, então coloco aqui. Ele vai dobrar assim. E agora aqui eu calculo o tamanho que eu quero até o bonequinho. Deu aproximadamente 15 centímetros. E agora, o que que eu faço? Eu vou duplicar isso, quadruplicar, na verdade. Vou fazer 4 vezes o tamanho que eu preciso aqui para deixar de fio de reserva para fazer pontos baixos sem correntinha. Então, agora, dou um nozinho e vamos lá. Eu tenho o fio o fio curto, que é esse aqui, e o fio do novelo. Então, o fio curto eu passo pela frente da agulha, ó. Eu já expliquei, mas vou explicar mais uma vez. Depois que você entende o motivo das coisas, por exemplo, aqui. Se eu fizer assim, ó, eu não fecho a alça. Se eu faço isso pela frente, ó, fiz, tá vendo? Eu consigo fechar essa alcinha. Aí eu tenho alcinha para laçar o fio do novelo e passar por dentro. Então, de novo, o fio curto pela frente da agulha, viro para mim, ó, meu dedo está entre o fio curto e o fio do novelo. Laço o fio do novelo e faço um ponto baixo. Então, este é o movimento, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer com 9 pontos baixos. Então, agora corto e puxo esta alcinha. Então, eu deixo o fio para amarrar. E aqui eu tenho
a pontinha para colocar aqui no meu gorrinho. Para fazer um pompom perfeitinho, a Círculo tem esse kit Faz Pompom. Vou usar este rosa aqui, porque eu quero um pompom grande. Acho que talvez fique muito grande, né? Não sei. Vou testar com este. Aí, se ficar grande demais, eu faço com o menorzinho. Mas a primeira ideia é com este daqui. Para usar esse kit é muito simples, ó. Então, você abre as duas partes, ó. Então, veja que aqui tem uma parte fundinha, aqui tem um buraquinho. Então, você tem que encaixar assim, ó. Então, a parte saliente, essa daqui, encaixa aqui nos buraquinhos. E agora, você vai enrolar distribuindo o fio. Não precisa contar quantas voltas, porque na verdade você vai enrolar até o fio chegar praticamente retinho aqui em cima. Não aperta muito e também não deixa frouxo. Tá vendo, ó? Ele vai preenchendo aqui. A hora que aqui ficar retinho, você passa pro outro lado. Ó, tá vendo? Então, agora, você vem aqui pro outro lado, não precisa cortar o fio. Então, agora você começa a encher deste lado aqui. Depois aqui, é claro, você vai cortar, né? Mas por enquanto não há necessidade. Então, vai preenchendo aqui o outro lado. Então, prontinho, ó, viu? Agora aqui eu corto e fecho. Levanto estas travinhas, ó. Fechei. Fechei. Eu gosto de usar essa tesoura aqui porque ela tem a ponta bem afiada. Então, agora eu vou cortando aqui. Veja que desse lado tem esses pinos, nessas dobradiças, elas atrapalham para você colocar a tesoura. Então, eu venho do outro lado. Veja se tem algo que pode segurar a abertura, ó. Prontinho. Agora, cortei aqui um fio da mesma cor e passo, ó, entre, tá vendo? E amarro. Bem forte, sem que quebre o fio. Venho aqui pra frente, ó. Se quebrar, faz de novo, não tem problema. E dá um nó. Agora é só abrir aqui e tira. Ó, o pompom já fica bem bacana. Então, agora vou só fazer alguns ajustezinhos. E veja que a gente perde pouquíssimo material. Quando a gente faz um pompom, a gente acaba gastando muito material. Com o kit, são essas pecinhas aqui, você economiza bastante. Então, agora, eu vou chacoalhando assim e vou encontrando pontinhos.
Agora é só, na verdade, tirar essas pontinhas. Você não corta tanto assim do fio, do pomponzinho. Tô ajeitando aqui, ó. Vou cortando as pontinhas. Vou sempre chacoalhando, que aí aparece pontinha. Agora pego aqui os pontos baixos que fiz. Numa das pontas, passo a agulha de acabamento e vou amarrar o pompom. Então, encontro aqui, ó, o fiozinho que usei. Ele está aqui. Passo. Isso, tá vendo qual que era? E amarro. Amarro firme. Pronto. Por que que eu não usei o fiozinho que já estava aqui? Só uma questão de segurança mesmo. Porque eu prefiro amarrar este fio novo aqui, porque vai que eu puxo uma pontinha errada e acabo desfazendo o nozinho. Então, agora só coloco ele aqui e vou cortando as pontinhas. Prontinho. Agora peguei um outro fio, passo aqui pelas alcinhas do último ponto e eu vou dar um nozinho. Igualo. Vou pegar uma agulha maior para ficar mais fácil. Ó, peguei uma agulha grossa, só para passar os dois fios de uma vez. E agora eu passo aqui por dentro. Ver se está tudo ok. Se eu puxar demais, vai entrar, né? E se eu puxar de menos, vai aparecer o fio. Então, prontinho, ó. Tem uma pontinha aqui, ó, tá vendo? E agora eu amarro com o fio aqui do anel mágico. Ó, ficou ótimo. Então, já tenho aqui o pomponzinho pendurado. Prontinho. Todas as partes prontas, mas decidi fazer uma folhinha para colocar aqui na boca dele. Com a cor 5270 do fio Amigurumi Soft, vou deixar aqui um palmo de fio, dou um nozinho e faço 5 pontos baixos. Faço uma correntinha e pegando somente nas alcinhas de trás, ó, não vou esconder esse fio, vou deixar ele ali. Faço um ponto baixo
um meio ponto alto, 3 pontos altos na mesma alcinha, ó. 1, 2, 3. Um meio ponto alto. E agora, aqui na última alcinha, faço 2 pontos baixos na mesma alcinha. Um picô de uma correntinha. Então, faço uma correntinha e finalizo aqui na lateral do ponto baixo, um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixo na mesma alcinha, para fazer a pontinha da folha. E continuo aqui na lateral do jeito que fiz deste lado aqui. Um meio ponto alto, 3 pontos altos na mesma alcinha, um meio ponto alto e um ponto baixo. E eu gosto de finalizar com um baixíssimo aqui no primeiro ponto que fiz no começo da folha. Agora, eu pedi para deixar esse fiozinho aqui no começo, porque vou fazer o cabinho. Então, vem, ó, novamente, alcinha por cima da agulha, deixo bem justinho, laço o fio do novelo e passo por dentro. Faço 3 pontos baixos. Corto o fio. E aí, aqui já fica a pontinha para amarrar lá na boca do bicho preguiça. Vamos fazer agora as costuras. Vou começar pela costura dos olhos. E você verá que não é difícil. Já tenho aqui os fios que usarei para costurar. Então, vou pegar esta cor aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou desfiar e vou pegar 2 cabos deste fio. Por quê? Se você costura com um fio mais fininho, aparece bem menos a costura. E aqui no caso, usando o próprio fio amigurumi. Vou usar a agulha de bordado. Dou um nozinho aqui na pontinha. Neste caso, eu vou cortar o excesso. E pronto, já preparei o meu fio aqui. E agora vou mostrar como é que eu costuro. Então, vou começar por aqui. Então, vou ajeitar o olho. Ó, tô puxando um pouquinho. Dou um ponto aqui dentro, na parte de baixo aqui da manchinha do olho. E passo aqui pelo meio do fio. Agora, qual que é o truque? Na ida e na volta, ó, eu passo por trás das 2 alcinhas. Aqui não vai aparecer, mas mesmo que não apareça, é sempre bom, porque a touca vai ficar em cima, né? Então, volto um pontinho atrás. Venho aqui no próximo buraquinho, ó, por trás. Agora eu vou modelando e ajeitando tudo. Volto um pontinho atrás e de novo por trás das 2 alcinhas. Ó, e quando eu volto, também é por trás das 2 alcinhas. E como o fio tá fininho e é da mesma cor, não vai aparecer. E assim eu faço a costura sem drama nenhum. Se eu fizer isso, ó, aparece. Então, sempre um ponto atrás. Nesse ponto atrás, eu pego
por trás das duas alcinhas. E assim eu faço toda a costurinha. Agulha mais fina, um fio desfiado, que aí não aparece nadinha. Ó, aqui não foi, então eu volto por trás das duas alcinhas. Vou dar toda a volta aqui. Ó, tô chegando aqui, lembra que aqui eu crochetei junto? Então, venho, passo aqui por baixo o fio. Ó como fica boa a costura, tá vendo? Você não vê nada, não tem como ver. Primeiro que eu não passei desse sentido. E segundo, com o fio fininho, não dá pra ver nada. Então aqui eu dou um nozinho. Passo por dentro. E corto. Não costuro as duas manchas ao mesmo tempo. Primeiro, porque elas estão distantes. E segundo, para não correr o risco de repuxar. Então, aqui eu posso costurar com tranquilidade. Sempre vou dando uma ajeitadinha. E agora eu vou costurar aqui o outro lado. Para costurar o nariz, faço do mesmo jeito, ó. Peguei a mesma cor, desfiei, fiquei só com 2 cabos. Passo aqui no meio. E dei o nozinho. E passo a agulha aqui. Agora vejo exatamente o centro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é bem aqui, certo? Então, vou dar um pontinho aqui no meio. Escondo o fiozinho. E agora, eu dou um pontinho, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, aonde não dá pra ver também por ser marrom, mas só aqui é o anel mágico. Vou pegar aqui as alcinhas da próxima carreira e vou dar a volta. Então, um pontinho no nariz, um pontinho aqui na carinha do bicho preguiça. Então, um pontinho no nariz, na carreira, ó. E vou vendo se tá centralizado. E um pontinho na carinha do bicho preguiça. E assim eu vou dando a volta. Sempre um pontinho que esteja bem embaixo aqui, ó, do narizinho, tá vendo? Pra não aparecer. E vou continuar aqui dando a volta. Agora eu vou dar o último pontinho e é tranquilo, né? Aqui. Só ajeitar aqui. E dou o nozinho. E agora, vou lá pra dentro.
E aqui eu corto rente. Prontinho. Veja, costurei o nariz, ó, e não aparece nadinha. A mesma coisa os olhos. Por quê? Primeiro, porque eu usei o mesmo fio, só que mais fininho, né, que eu desfiei. Então, não vai aparecer nenhum fio grossinho aqui. E é da mesma cor e uso agulha mais fininha. Depois eu vou ajeitando, né, que a gente achata tanto ele, que ele vai se deformando. Agora, decidi colocar uma folha aqui na boca dele, ó. Então, antes eu deixo ela, acho que de ladinho, né, fica bonitinho. E esse fio aqui eu já uso para fazer essa costura. Então, venho aqui, ó, na beiradinha. Então, vou passar por aqui, ó, por um ponto. Passei. Agora, estou aqui com a outra parte. E vou passar por aqui, ó. Tá vendo? Um pontinho abaixo. E saio no mesmo lugar. Porque eu vou dar um nozinho. Tô garantindo que tô no mesmo lugar. Põe na posição que quero. E agora aqui eu dou um nó. Então, eu passei por um ponto de cima, por um ponto de baixo. E saí no mesmo buraquinho nos dois casos. Porque agora eu posso dar um nó. O nó fica lá dentro. E agora é só colocar esses dois fios pra dentro. Vou pegar uma agulha mais grossa. Só pra fazer isso de uma vez. Eu acho que eu deixei o fio um pouco curto, mas... eu acho que dá. Então, venho aqui no mesmo buraco. E saio puxando os fios, ó. Então, deixa eu só ajeitar. Então, ele está aqui comendo uma folhinha. E aqui eu corto a rente. Você viu que tudo eu venho aqui pra cima. Por quê? Porque aqui agora eu vou colocar o gorro. Então, vou ver aqui a parte de trás, onde eu fiz a costura, então deixo lá pra trás. E como o gorro vai cobrir tudo aqui, caso apareça algum fiozinho, não vai aparecer que o gorrinho vai estar aqui. O gorro, eu vou começar a costura exatamente, ó, por aqui, porque eu quero que aqui fique bem sobre esta pontinha, tá vendo? Poderia ter feito mais comprido aqui, talvez no próximo eu faça aqui mais comprido, mas vai cobrir de qualquer forma. Então, agora eu vou dar um pontinho e vou fazer a costura do gorrinho. Então, vamos lá. Vou dar um ponto aqui. E novamente estou com a mesma cor do fio Amigurumi Soft, que fiz aqui o gorro. Só 2 cabinhos. Então, travei o fio aqui. E agora, vou dar um pontinho no gorro. Então, me certifico de que aqui fique bem preso. E agora faço uma costurinha. Assim. Então, agora vou costurando também, pegando um pouquinho aqui no bonequinho e aqui no punho.
Aqui estou com uma agulha mais grossa, que é a 16, porque aqui exige um pouquinho mais de força. E a de bordado ela é fininha para isso. Ó. Então, vou costurando. E você viu que a costura some. Tá aqui, ó, me certifiquei de que tá bem preso. E agora eu quero que o gorro fique mais para trás aqui, para dar essa ideia da cabeça do bicho preguiça. Porque ele faz, né, essa voltinha assim. Então o gorro vai fazer isso. Então agora eu volto e costuro por trás dos gominhos. Não vou costurar aqui porque eu quero que fique soltinho assim, ó, para parecer que ele tá vestindo mesmo o gorro. Só vestindo, né? Não tá costurado. Então, continuo aqui. E continuo a costura. Não vai aparecer nada, porque mais uma vez estou com o fio da mesma cor. Não tem como aparecer. A costura só aparece se você fizer assim, ó, passar por cima, sabe? Que eu vou encontrando os pontinhos entre os gominhos. E por que entre os gominhos? Porque se eu fizer sobre o gomo, vai aparecer. Então, faço aqui nos intervalos do gominho. Então, vou dar a volta e aqui eu vou fazer a mesma costurinha. Então, cheguei aqui, ó. Vou fazer a costura para que não apareça essa pontinha. Passei o fio aqui pra cima e agora aqui continuo a costura. Já dei toda a volta e aqui eu vou dar só um pontinho, porque eu quero que o gorro fique assim, ó, caidinho. E já dou um nozinho. Prontinho, assim eu fixo a posição aqui do gorrinho. Dou um nozinho. E pronto. Tá quase pronto. Eu tô achatando, quero que o nariz dele fique mais achatadinho. Ele tá quase pronto, mas agora eu vou colocar um branquinho aqui no olho dele. Então, estou aqui com o Amigurumi Soft 8001, que agora vocês viram que a Círculo lançou o soft realmente bem branquinho. Então, vou entrar aqui em qualquer parte.
Busco aqui sair pertinho do olho. Quase. Aí, queria atrás daquele fiozinho. Passei, deixo. E agora, venho aqui, ó. Então, vim aqui embaixo, ó, tá vendo? E agora, traçando uma linha aqui, um pontinho pra baixo. E saio aqui no mesmo lugar onde eu introduzi o fio branco. Ó. Tô vendo se eu gosto nessa posição. Acho que vou colocar ele um pouquinho mais pra cá, fazendo assim. E assim eu vou desenvolvendo também a expressão dele. Você assistindo esse vídeo, você já vai ver os meus testes e já vai direto naquilo que você gostar mais. Então, vou de novo. Então, venho de novo aqui e vou um pouquinho mais pra frente. Depois eu tiro o fiozinho. Aqui é a fibra, né? Então, vim aqui, ó. Então, você viu, eu tinha colocado aqui, não gostei, pus um pontinho mais pra lá. Então, traçando uma linha aqui, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. E saio no mesmo lugar. Então, para não estragar fio, vou puxar um pouco mais aqui, que ficou meio grande aqui. Ó, gostei mais, tá vendo? Fica mais engraçadinho. Então, agora é o momento de você ir estudando para saber qual expressão você quer aqui no seu bonequinho. Eu não gosto de fazer os dois olhos ao mesmo tempo. Lembrando mais uma vez que aqueles estão distantes. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Não vou apertar muito. E agora passo os fios aqui pra dentro. Vou fazer o mesmo com o outro. Olha lá, ó. Tá vendo como fica bonitinho? Essa boca eu não sei se eu fecho mais. Me conta aí nos comentários. Ah, mas tá bonitinho assim, né? Podia pôr uma língua. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando. E pra deixar esse fiozinho aqui, ó, sempre no lugar, tem que estar bem justinho, mas mesmo assim ele pode levantar. Eu uso a cola pano da Círculo. E é uma cola que não agride o plástico aqui do olho do bonequinho. Que tem algumas colas que elas podem agredir. Então, é sempre importante você saber qual cola usar em cada momento. Não vou usar a cola quente, que a cola quente ela dá muito volume aqui, e também não vou usar a cola universal, porque a cola universal ela pode agredir o plástico e deixar o olho fosco. Portanto, neste caso, a melhor cola é a cola pano. Então, aqui, ó, pego um pouquinho aqui com o pincel, levanto, e ela demora para secar, então isso é importante. E passo aqui atrás, ó. E agora, com a pinça, eu empurro. A pinça também é bacana para tirar fiozinhos aqui da fibra. Então, prontinho. Caso suje aqui, é só passar um cotonete para limpar aqui a cola que passou. Mas pronto. Então, agora, além de ficar durinho, aqui são fiozinhos, ó. Então, além de ficar durinho,
não vai sair do lugar. E aí eu olho e vou vendo onde eu quero fazer alguns ajustes. Então aqui, por exemplo, eu gosto da boquinha mais fechadinha assim. E quero que a folhinha fique mais para baixo. Então já coloquei o fio Amigurumi Soft aqui na minha agulha. Vou dar um pontinho aqui. E aqui, ó, vou passar neste sentido. Pra formar, deixar a boquinha assim mais fechadinha, que acho que fica mais engraçadinha. E vou aproveitar esse mesmo fio, ó, pra dar um pontinho aqui. Pra baixar essa folhinha, pra que ela fique na posição que eu quero. Assim. E agora eu vou amarrar esses dois. Esse daqui, ó, eu dei um nozinho e deixei um fiozinho longo. E aí eu tenho como usar ele pra esconder. Pronto, deixa eu ver se ficou bom. E agora, só dar um nozinho e esconder o fio. E agora, lembra que eu falei que este é um bicho preguiça de 3 dedinhos. Então, já bordei aqui, ó, os dedos. E vou bordar aqui para te mostrar. Então, coloco aqui, tá vendo? Passo aqui, na parte marronzinha. Saio ali. Agora, ó, uma, duas. Venho. Saio aqui na lateral. Volto aqui no meio. E saio ali na ponta. Então, vim pra cá, pra fazer, ó, os 3 dedinhos. E agora volto aqui. E saio aqui aonde eu introduzi a agulha. Então, dou uma ajustadinha. E tenho aqui os 3 dedinhos, né? Bem simplificado, claro, mas dando a ideia de que são os 3 dedinhos aqui do meu bicho preguiça. E aqui só mais um detalhe, prometo. Achei bacana fazer um olhinho assim, ó, como se eu estivesse com soninho, tá vendo? E aqui é bacana porque você pode entrar aqui só pela manchinha. Então, vamos lá. Venho aqui, deixa eu ver onde que eu comecei. Saio aqui no mesmo lugar do branquinho. Deixo um fio. Dou a volta, só tô vendo se tá tudo certo. E aqui eu saio um pontinho antes. Aqui do branquinho, ó. E saio ali no mesmo lugar. Poderia passar os 2 fios de uma vez só? Poderia, mas acho que repuxa demais. Vejo se tá tudo certo. E agora eu vou passar o segundo fio do mesmo jeitinho. Só que eu acho que aqui, ó, eu posso ir um pouquinho antes. Então, vamos de novo. Então, vamos lá de novo. Vem aqui. Busco o caminho, vou pra lá novamente, que eu acho mais fácil. Que fazer a volta pra ir ali novamente. Ó, pronto. Fiz. Agora sim, tá tudo certinho. Então, agora volto.
busco aqui o caminho para chegar aqui. Que eu passei 2 fiozinhos. E agora venho aqui novamente. E saio aqui. E aqui também, vamos ver se ficou bom. Ficou, né? Ficou legal. E aqui eu também vou passar a cola. Vou passar a cola pano do mesmo jeitinho que fiz aqui no branquinho, porque assim ele vai ficar bem na posição. Porque este com certeza, ó, pode sair do lugar. Então, abaixo aqui, passo primeiro. Eu gosto de empurrar com a pinça, porque pode ser que minha mão esteja suja de cola. Aí pode dar uma sujadinha. E aqui eu arrumo melhor. E agora, passo aqui para colar o outro fiozinho. Prontinho, fica com carinha de sono, não fica? Prontinho. Bicho preguiça agora está pronto. E uma curiosidade, ele costuma dormir 20 horas, imagina. Ele dorme 20 horas. E quando você faz uma pesquisa de bicho preguiça, sabe que bicho aparece também? O gato. Que o gato é um animal que dorme bastante também. Então aqui eu mostrei o processo. Então depois que eu faço a pesquisa do animal que quero, pesquiso sobre ele, a vida dele, onde ele mora, eu faço um estudo de cores. Lembra que eu falei até que aqui com certeza eu faria marrom, mas na hora que eu coloquei essa cor, esse bege mais escuro aqui, eu achei que ficou muito pesado. Aí ao final mudei aqui para o verdinho mesmo. Fazer o desenho ajuda bastante para ter uma noção, porque a princípio eu havia pensado em fazer ele com o pescoço, mas eu achei que fazendo ele retinho assim, deu mais a ideia de bicho preguiça. Você viu? Não é difícil de fazer. E você vê que você vai retinho aqui, é uma peça só. E eu fiz essa mistura aqui bacana do pelúcia com o soft. Porque tudo que eu quero definir no pelúcia, eu faço com o soft e depois finalizo aqui com esse fio maravilhoso e fofinho. Espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, é muito importante para o crescimento dele, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!